Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder mais uma vez estar na sua presença. Como foi cantado um louvor que me antecedeu, um questionamento que diz: como podes me amar? Uma interrogação que fica no ar. Como Deus pode nos amar? Como que Deus pode me amar, sabendo que eu sou falho, sabendo que eu vou decepcioná-lo, sabendo que eu não mereço o seu amor? E essas interrogações que muitas das vezes nós fazemos para nós mesmos. E é sobre esse tema que eu quero falar nesta noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, a qual deixou alguns preocupados. O tema diz assim: eu não entendo o Evangelho. Eu não entendo. Como que podemos entender esse amor de Deus? Sabendo a nossa fraqueza, sabendo a nossa falha, como compreender o amor de Deus sobre as nossas vidas? Vamos ler um texto bíblico, amados irmãos. Abra comigo a palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escrito por João, o seu capítulo de número 13, versículo 4 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse-lhe: Senhor, tu lava-me a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém. Este texto, amados irmãos, muito conhecido e muito utilizado na Santa Ceia do Senhor, nós vamos ver aqui uma cena ilustre, algo fora do roteiro cotidiano. Os irmãos bem conhecem a história, eu não posso me apegar a isso por causa do tempo, mas de costume, um viajante, quando chegava na casa do seu amigo, ele lhe oferecia água para que ele lavasse seus pés por causa da poeira da estrada. Se ele fosse uma pessoa abastarda, rica, ele pedia para seu servo lavar os pés desse viajante, desse hóspede em sua casa. E isso era de costume. Mas agora nós vamos ver em que Jesus, o nosso Senhor, e Pedro tendo consciência disso, que Jesus é o Senhor, é o Mestre, e Ele é o servo, ele vê isso acontecer de uma maneira oposta. Jesus agora pega a bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí, quando chega na vez de Pedro, Pedro estranha essa ação e fala: Senhor, tu vai me lavar? Ou seja, uma interrogação: eu não estou entendendo, eu não compreendo o que está acontecendo, as coisas estão inverso, está ao contrário, eu que deveria lavar os teus pés, eu não entendo isso, este ato. Jesus vai falar para ele: olha, tu não sabes, tu não entendes o que eu faço agora, mas tu entenderás. E é essa mensagem que nós precisamos compreender de Jesus. Jesus está explicando, demonstrando, exercendo aquilo que Ele quer demonstrar para nós, aquilo que realmente é o Evangelho, aquilo que realmente é a mensagem que Ele quer nos ensinar, que é ser humilde, que é ter a humildade. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus, capítulo de número 11,
e versículo de número 29. Os irmãos me perdoem que eu tomei uma água gelada hoje e minha garganta não está muito boa. Capítulo 11, versículo 29. Versículo 28, melhor dizendo, diz assim, ó: palavras do Senhor Jesus, palavra de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele continua dizendo: e encontrareis descanso para a vossa alma. São palavras do Senhor Jesus. E muitas das vezes, amados irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, não compreendemos, não entendemos, porque Jesus fala: vinde a mim, você que está cansado e que está oprimido, e eu vou te aliviar. E isso é algo que Jesus está prometendo, Jesus está oferecendo para cada um que vem a Ele, que Ele vai aliviar o nosso fardo. Mas Ele diz em sequência, e tem uma vírgula aí, diz: olha, e aprender de mim. Quando Ele fala aprender de mim, não é algo que Ele vai impor, não é algo que Ele vai dar, não é algo que Ele vai conceder, sem nós querermos, sem nós buscarmos. Ele fala: aprender de mim. Como assim aprender? Ou seja, Ele vai ensinar, Ele vai demonstrar, Ele vai fazer para nós, que vamos visualizar, ouvir, aprender juntamente com Ele. E aqui, amados irmãos, é algo que eu quero ministrar ao teu coração, algo que Deus colocou no meu coração, que diz assim: olha, e para que aprender? Que Ele é o manso e humilde de coração. Porque quando Ele diz, quando nós aprendemos ser manso, aprendemos ser humilde, nós vamos ter uma recompensa. E que recompensa é essa? Encontrareis descanso para a vossa alma. Quantas pessoas não compreendem o Evangelho? Estão na presença de Jesus, estão andando com Jesus, mas não têm em sua vida o descanso e a paz. Não encontraram na sua vida e vivem uma vida de perturbação, vivem uma vida de tribulação, vivem uma vida angustiada. Por quê? Porque não sabem viver o Evangelho. Pessoas que não compreendem o Evangelho, acham que porque estão seguindo o Mestre, acham porque estão na presença do Mestre, eles terão descanso na vossa alma. Não. Primeiro é necessário aprender a ser humilde. A humildade é um passo para que nós venhamos alcançar o descanso e a paz na nossa alma. Por quê? Porque muitos estão vivendo uma vida em que não há paz. O Espírito Santo tenta produzir o fruto da paz em sua vida, mas ele não alcança porque ele não quer aprender. E Jesus está demonstrando isso para Pedro. Quando Pedro fala: não, Senhor, tu não podes lavar os meus pés. Ele fala: eu vou lavar teus pés. Porque se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Jesus está demonstrando uma lição prática, em que não há ninguém superior ao outro. Não há ninguém maior que o outro. E nós vivemos tempos e períodos em que as pessoas se acham superiores, se acham melhores, tanto em várias coisas da nossa vida. Não quero aqui demonstrar exemplos para não dizer que eu estou tomando partido de A ou de B.
É a palavra de Deus que vai falar ao teu coração. Mas tem pessoas em que estão numa posição disputando com outras, porque se acham superiores a ela, naquilo que eles fazem, naquilo que ele executa. Ei, o nosso mestre lavou os pés dos discípulos, mostrando que, olha, se eu faço isso, vocês também devem fazer. Para quê? Para alcançar paz. Para alcançar descanso aonde? Na tua alma. Quantas pessoas estão vivendo um evangelho sem entendimento, em que sua casa, o seu lar, vive embaixo de trevas, de brigas constantes, vivem uma vida angustiada, com ira, com raiva no coração. Como? Como que pode? Precisamos aprender um pouco mais com Jesus. Alguns tomam partido e dizem assim, olha, a Bíblia diz que olho por olho e dente por dente. Se pisou no meu pé, eu piso no pé dele também. Se bateu na minha face, eu bato na face dele também. Muitos estão querendo viver dessa maneira. Uma maneira em que, se deu, tomou. Bateu, levou. E não conseguem entender que isso não é um evangelho. O evangelho que Jesus ensinou, olha, sejamos humildes. Mateus capítulo 5, 38, vai dizer, olha, se alguém te bater em tua face, dê a outra. Olha o que diz aqui, versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Jesus está querendo dizer, é assim que vocês querem viver? É assim que vocês querem uma vida? Mas olha só o que eu vou dizer, as palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, que não resistir ao mal. Ou seja, não trate esse mal com mal. Não troque moedas. Não é dessa maneira que se vive. Mas, se qualquer que bater na tua face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar as suas vestes, larga-lhe também a capa. E se qualquer que lhe obrigar, olha as palavras de Jesus. Ele está falando, olha, não é coisas da nossa vontade. É algo contra a nossa vontade que vem acontecer. Se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, anda em 2. Jesus está falando, não é algo da nossa vontade. Não é. Quem gosta de ser afrontado aqui? Ninguém gosta. Você que está nos ouvindo, gosta de ser afrontado? Não gosta. A nossa natureza não nos permite aceitar isso. A nossa natureza, se alguém vier com a espada contra nós, nós já queremos desembainhar também a nós para brigar, para lutar. Mas não é assim que Jesus nos ensinou. Esse não é o evangelho de Jesus. Muitas pessoas não conhecem, não entendem o evangelho. Olha, mas por que isso? A pessoa vai se sobressair. A pessoa pode pensar assim, mas se eu me humilhar, a pessoa vai se exaltar, a pessoa vai se engrandecer, vai sair de peito estufado falando, olha, eu consegui, eu fiz, eu oprimi. Ei, a palavra de Deus diz assim, aquele que se exaltar, Deus humilhará, mas aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Esse é o evangelho. E aquele que tem se levantado, e você quer confrontá-lo, você não aceita ser confrontado. O evangelho diz, olha meu filho, acalma, se aquieta. Porque enquanto você estiver pelejando, lutando, você não vai ver o agir de Deus. Agora, quando você deixar Deus na frente, deixar Deus agir, você colocar as causas, as dificuldades, as lutas na mão de Deus, você vai ver que Deus vai falar assim como falou com Josafá. Meu filho, coloca os músicos aí na frente. Não precisa de espada. Você não precisa de escudo.
coloque os músicos à frente, ou seja, vai cantando, vai louvando, vai adorando, que eu vou adiante de você, eu vou entrar nessa batalha, eu vou entrar nessa guerra, e se eu precisar derrubar, eu derrubo, se eu precisar ferir, eu vou ferir, se eu precisar matar, eu vou matar, mas deixe na mão de Deus. Ele sabe como tratar. É assim que o nosso Deus age, é isso que é o Evangelho. Não nós tomamos partido e falar, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Muitos querem confrontar, muitos querem pelejar, lutar. Enquanto Jesus fala, olha, amai os seus adversários. Jesus diz, ama. Tem alguém te confrontando, tem alguém pelejando contra a tua vida, é algo particular, é algo pessoal. Jesus fala, olha, ame. E ele continua dizendo assim, olha, até os fariseus amam os seus amigos. Amar os seus amigos é fácil. É muito fácil. Aquele que está do nosso lado, que é companheiro, é fácil amar. Até os ímpios amam. Até os fariseus amam seus amigos. Mas Jesus fala, olha, amai os vossos adversários. Bem dizer aqueles que maldizem de você. Tem alguém falando mal da tua vida? Não troque ofensas. Fale mal da vida dele, não. Se ele fala da tua, fale bem. Procura algo que venha glorificar o nome do Senhor. Porque tem pessoas que não conhecem o Evangelho. Você dá uma brecha para falar mal de alguém, pronto. Essa pessoa dispara um monte de coisa. Ei, Jesus nos ensinou, amai aqueles que vos perseguem, bendizer aqueles que vos maldizem. E aí você vai recuar o texto um pouquinho mais atrás. Mateus 5 vai dizer, ó, bem-aventurado são os pobres de espíritos. Bem-aventurado são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como tem sido a nossa conduta? Temos sido pacificadores? Temos sido pacificadores do reino? Ou será que são aqueles que fazem o oposto? E ele continua, bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, se dizendo falso testemunho, e falando mal de vocês, por causa do meu nome. Ei, as pessoas estão te perseguindo, porque você tem feito a obra de Deus. Falando mal de você, porque você tem feito a obra de Deus. E pessoas se levantam, falando, ele só quer aparecer, ele só quer se exibir, ele só quer estar na frente. Não, você que tem desejo de fazer a obra de Deus, tem escutado essas palavras contrárias, não dê ouvido, continue fazendo a obra do Senhor, porque o Deus é aquele que justifica, o teu Deus é aquele que te fortalece, e as palavras que têm se levantado contra você, Deus está colocando sobre a balança, porque o inimigo quer entristecer, quer pôr no coração a tristeza, e muitos pensam assim, mas como que eu estou fazendo a obra e pessoas estão me acusando? Não é isso, não é verdade. Ei, você é um bem-aventurado.
Não deixe se entristecer, não deixe o inimigo colocar essa seta de tristeza no teu coração, não. Porque você é bem-aventurado. Ei, o inimigo tem se levantado, usando pessoas, falando que você está querendo aparecer, se exibir. Ei, glorifica a Deus, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. Enquanto muitos estão falando e levantando acusação, você está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Falam porque não conhecem o Evangelho. Querem tudo do seu jeito. Querem tudo da sua forma. Porque Jesus uma certa vez disse a Nicodemos: eu falo das coisas terrenas e você não compreendem. Imagine se eu falar das coisas celestiais. Aí ele continua falando, diz: olha, os homens carnais não compreendem as coisas espirituais. Você que é espiritual, meu irmão, entenda que essa perseguição, a Bíblia nos diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades malignas e espirituais. Então não deixe no teu coração entrar uma mágoa com um irmão, não. Não permita que o teu coração venha se encher de ira contra outra pessoa que está falando, te acusando, não. Entenda que isso é algo espiritual. Se fulano ou ciclano se permite deixar ser usado por inimigo, você é um servo de Deus, usado por Deus, vaso de Deus, e glorifique o nome do Senhor por isso. Aleluia. Porque muitos só querem da sua maneira. A Bíblia vai nos falar que Naamã, uma menininha pequenininha, falou: olha, você tem lepra, você está doente. E a lepra nos traz uma ilustração sobre o pecado. Você está no pecado. Mas se você estivesse diante do servo de Deus, ele iria falar com Deus, e você seria curado. Você seria libertado dessa lepra, deste pecado. E a Bíblia nos diz então que esse homem, Naamã, juntou uma caravana e foi em direção ao profeta. E quando ele chegou diante do profeta, a Bíblia vai nos falar que ele pensava consigo que ele iria chegar com essa grande caravana. E como um homem de respeito, um homem de alta sociedade, ele seria recebido talvez com um banquete. Ele seria recebido de uma forma honrosa. Ele seria exaltado. Olha, é o general Naamã. E ele foi com isso no teu coração. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele chegou e ele se apresentou, olha, diga ao profeta que Naamã está aqui com uma grande caravana para ser recebido por ele, e eu quero algo sobre a minha vida. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Eliseu, o profeta Eliseu nem sequer saiu para fora. O profeta Eliseu mandou apenas um recado, dizendo: olha, peça para Naamã ir ao Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, e ele será restaurado. Seu corpo ficará são, ele ficará liberto da lepra. Ou seja, trazendo em outras palavras, ele será liberto deste pecado, deste mal. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Naamã viu isso, ele se enfureceu. Como que pode? Como pode? Esse homem nem sequer me recebeu. Ele ficou indignado porque não foi da maneira e da forma que ele queria. Ou seja, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu
os mistérios da palavra de Deus. E tem muitas pessoas vivendo dessa forma, não compreendem o Evangelho, não compreendem os mistérios, desígnios da palavra de Deus. Deus muitas das vezes pede uma coisa simples, fácil de fazer, mas nós colocamos dificuldade, nós colocamos empecilho, nós colocamos barreiras. E de repente aquele homem se enfureceu o seu coração e voltou para a sua casa sem a sua bênção, porque ele não quis ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos diz que um dos seus companheiros falou: Senhor, eu posso te dizer algo? E ele diz: fala. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, algo que exigisse um sacrifício tremendo, você teria feito? Então, é uma coisa tão simples. Para que ficar colocando desculpa? Para que ficar colocando empecilho? Para que ficar fazendo jogo duro? Se Deus pediu, se o profeta ordenou, vai e faça. Ei, a tua bênção está muito perto. A tua bênção está próxima. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. E ela não volta vazia. Apenas cumpra aquilo que Deus pediu para você fazer. Apenas faça o que a palavra de Deus pediu para você fazer. E não é nada difícil, é algo simples, é algo fácil, não é algo complicado não. Apenas cumpra a palavra de Deus e você vai ver a bênção, a vitória, a prosperidade, as coisas de Deus sobre a tua vida, porque você obedeceu. Entenda o Evangelho. Quanto mais você lutar contra, pior será. Já estou encerrando. Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas não quis cumprir a ordem de Deus. Era coisa simples, coisa que agradava a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jonas não cumpriu, fugiu, e veio sobre ele uma grande tempestade, veio sobre ele uma grande luta. Ele foi lançado para fora do barco, foi engolido por um grande peixe, e ele estava lá, só porque não quis obedecer à voz do Senhor, só porque não quis cumprir o mandamento de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que de repente a sua consciência o acusou, e ele percebeu que ele estava errado. E a palavra diz que ele então orou, ele buscou a Deus, falou: Senhor, realmente eu não quis, porque eu sabia que eles iam se converter, e no meu julgamento eles não eram merecedores da tua misericórdia. E quantas das vezes nós queremos julgar aquilo que Deus quer fazer? Foi cantado o hino, como podes me amar? Mas nós, quando falamos dos outros, queremos julgar. Não queremos permitir que a bênção de Deus chegue na vida do próximo. Mas a Bíblia diz que ele orou, e ele se arrependeu. Oh glória! E Deus tirou ele daquele peixe, colocou ele sobre uma terra firme, e falou: agora vai cumprir a minha palavra. E ele foi, e a bênção de Deus veio sobre aquele povo. Nesta noite, meu amado e minha amada que está nos ouvindo, eu encerro as minhas palavras dizendo: cumpre aquilo que Deus colocou no teu coração. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração, que é algo simples, não é nada difícil. Se for necessário ser humilde, dar outra face, tirar a roupa e dar outra, faça aquilo que Deus ordenou, que você vai ter paz sobre a tua vida. Você vai ver as coisas prosperarem, você vai ver as coisas dando certo, você vai ver o nome de Deus sendo glorificado através da tua vida,
porque você precisa, nós precisamos compreender o Evangelho. Amém? Que Deus continue abençoando a todos e que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração, em nome de Jesus.